Vamos conversar um pouquinho sobre organizações criminosas, então. Que é um assunto que está super na moda, né? Tem tudo a ver aí com pacote de crime, com direito penal do inimigo, né? Essas coisas que a gente estuda bastante. Então agora é interessante nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto, né? Vemos de onde saiu isso, onde estamos e para onde vamos. Então, como sempre no começo, interessante a gente conversar um pouquinho sobre evolução legislativa, né? Então como foi que esse conceito de organização criminosa foi evoluindo até chegarmos no que temos hoje, tá? Então, vejam, até 1995 nós não tínhamos absolutamente nada aqui no Brasil que falasse sobre isso. A primeira lei que apareceu foi a Lei 9.034 de 1995, que é uma lei que na realidade não falava de organizações criminosas. A lei falava de infiltração de agentes, delação premiada, que estava começando já nessa época, né? Segunda metade dos anos 90. Mas falava assim de um jeito meio mais ou menos, não tinha muita regulamentação para essas coisas, né? De infiltração de agentes, delação premiada. E tinha um artigo, que é o artigo 6º, que conforme vocês vão poder acompanhar aí na apresentação, né, que eu preparei para vocês, que dizia assim, ó: nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de 1 a 2 terços quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Então veja, pela leitura aqui, o que vocês estão percebendo? Esse artigo é o embrião, né, de uma delação premiada. Ele está falando isso, né? Então que para quando eu tenho aqui um crime praticado por organização criminosa, se a pessoa ajudar a esclarecer, vai ter direito aqui a uma redução de pena, tá? Qual que é o problema, gente? É que isso aqui acabou se mostrando muito ineficaz, por uma razão muito simples. Vejam vocês, né? A lei só citava esse nome, organizações criminosas, mas em momento algum ela conceituava exatamente o que seria uma organização criminosa. Esse que é o grande problema, né? Então a gente não encontra aqui em lugar nenhum um conceito, né? Não está escrito de maneira alguma o que é uma organização criminosa, tá? O que prejudicava até a delação premiada, né? Porque para eu ter aqui o benefício da delação premiada, seria importante eu saber exatamente o que é uma organização criminosa, tá? Não chegava a ser uma coisa assim tão grave, né? Porque como delação premiada é uma coisa que é pró-réu, então a gente podia pensar em algum tipo de analogia, né? Que seria uma analogia em bonam partem, não seria tão gravoso assim quanto pode parecer. Mas, vejam vocês, né? Isso aqui, gente, aconteceu numa época, né? Vamos lembrar que nós estamos em 1995, em que o único crime que existia nesse sentido era o antigo artigo 288 do Código Penal, que vocês já devem ter estudado. Então, o que dizia o artigo 288 na antiga redação? Era aquele famosíssimo crime de quadrilha ou bando, né? Então, esse artigo 288 trazia aqui a questão da quadrilha ou bando, e era o que tinha de mais próximo assim, de uma organização criminosa, nos termos daquela época, né? Depois que veio a Associação para o Tráfico, né, que é de 2006, quando você tem a nova lei de drogas, depois que vem a Associação Criminosa, né, que é o novo 288, que vai ser em 2013, enfim, né? Então, era muito ruim você ter uma lei que não conceituava de maneira alguma o que seria uma organização criminosa, né? Acabava sendo uma falha muito grande você não ter esse conceito aqui nesse momento, né? Então, isso que nós tínhamos. Aí, a Lei de Segurança Nacional, no artigo 1625, também fala, né, sobre algumas espécies de associações criminosas, mas não diz o que seria uma associação criminosa. Ou seja, da mesma forma, não resolve o nosso problema, né? A gente continua sem saber o que é, sem ter um conceito, tá? Aí temos a Convenção de Palermo, que é a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, tá? Essa convenção, lá no artigo 2º, ele vai dizer, né, que seria uma organização criminosa, um grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material, né? Então esse foi um primeiro conceito que a gente teve de organização criminosa. Que vejam, gente, também é um conceito que não resolveu 100% do problema, né? Só esse conceito aqui
não nos ajuda totalmente, não resolve totalmente a nossa situação. Por quê? Primeiro, falamos aqui de uma convenção internacional, tá? Que até foi promulgada internamente. Se vocês olharem, né, tem aqui o decreto presidencial 5.015 de 2004, que trouxe essa convenção para o nosso ordenamento. Mas é um decreto que, como decreto, né, não é lei, então não pode trazer nem direito nem obrigação. Então já começa aí um probleminha, né, sobre a obrigatoriedade, né, disso aqui poder vincular algum comportamento, né, lembrando daquele dispositivo constitucional que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então começa daí, essa é a primeira dificuldade que a gente encontra, tá? E a outra coisa é que o conceito aqui ele não é tão bom, né? Porque vocês vejam, ele fala aqui, né? Grupo estruturado de 3 ou mais pessoas existente há algum tempo. Algum tempo quanto que é? Quanto tempo precisa ser para ser algum tempo? É 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Percebe? Muito subjetivo. Falta explicar exatamente o que é isso. Depois, ele fala aqui com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves. O que é uma infração grave? Né? Também a gente cai de novo naquela situação extremamente subjetiva, né? Porque às vezes o que eu acho que é grave pode não ser o que vocês acham que é grave. Tudo é uma questão de opinião, né? Então, cada um vai ter uma opinião sobre o que é grave, sobre o que não é grave. Então é uma coisa para a gente também observar, tá? Então tinha aqui problemas, né? A gente falava aqui de um conceito que eu não sei até que ponto poderia ser vinculado e também muito vago, né? Um conceito que não definia tão precisamente o que seria essa tal dessa organização criminosa. Bom, aí em 2012, bem mais recentemente, né, a gente teve aqui a Lei 12.694, que definiu finalmente a organização criminosa. Tá? Então, no artigo 2º dizia assim: para os efeitos dessa lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Tá? Aqui, gente, temos um conceito muito melhor. Tá? Porque, primeiro, ela não fica naquela coisa subjetiva, né, de crime grave. O que é um crime grave? Ela vai falar, crime grave é aquele que tem aí pena superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Temos um conceito objetivo, né, respeitando aqui o princípio da legalidade. Tá? Então isso é muito importante. E depois também não deixa mais nenhum elemento, ela fecha tudo. Então tem que ser uma associação de no mínimo 3 pessoas, né, com esses objetivos aqui, com divisão de tarefas. Então é um conceito que acabou resolvendo aqui em grande parte o nosso problema. E, inclusive, né, um conceito que afastou totalmente aquele conceito anterior. Tá? Tem até uma certa discussão a esse respeito, né? Mas é claro que, até por uma questão cronológica, né, essa lei aqui de 2012 é muito posterior à Convenção de Palermo. Então é essa que a gente vai valer, né? Pelo menos nesse momento. E aí você acaba eliminando, né, aquelas questões todas que eu falei para vocês. E aí, gente, mais recentemente ainda, no ano seguinte, 2013, a gente teve a Lei 12.850, de 2013, que expressamente definiu e criminalizou a organização criminosa. Tá? Porque, notem, a lei anterior, lá de 2012, ela não transformava em crime a organização criminosa. Ela apenas definia o que era, para efeitos de outros dispositivos, como, por exemplo, né, a questão da delação premiada, que eu mencionei para vocês. Então, é esse tipo de coisa. Aqui, não só ela definiu, é um outro conceito que acabou substituindo aquele conceito de 2012, né? Na verdade, aquele conceito de 2012 acabou valendo muito pouco tempo, então houve uma substituição aqui de conceito, e também uma criminalização, que obviamente, né, isso não precisaria falar, vocês sabem, é uma lei penal mais gravosa, que portanto só vale para o futuro, né? Não vale para o passado, né? Então a gente não vai adotar para o que aconteceu antes de 2013, crime de organização criminosa. Você pode ter outros crimes, inclusive o próprio antigo quadrilhobando, né? Mas não organização criminosa, porque não tinha. Tá? E aí, o que vai dizer o nosso conceito? Algo muito parecido com o que nós tínhamos lá no conceito de 2012, com uma diferença importante. Então ele vai dizer assim, ó, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Tá? Então, ele basicamente, né, manteve um conceito muito parecido com o anterior. Teve só uma diferença importante. Aqui ele está falando que organização criminosa tem que ter no mínimo 4 pessoas. Se vocês lembrarem lá no conceito anterior, o número mínimo era de 3 pessoas. Então saiu de 3, vamos para 4. Tá? Essa é a principal mudança que aconteceu aqui. Né? No mais, né, a gente vai usar um conceito bem parecido. Tá? Feita essa conceituação, gente, chegamos, né, à lei que está atualmente em vigor, essa lei 2013, ela acabou aqui revogando, né, totalmente a lei de 95, revogou o conceito de 2012, o resto continua valendo. E agora vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o crime de organização criminosa, né? Então como que fica, né, esse crime que vai aparecer aqui. Então o crime está no artigo 2º, que ele vai dizer assim, ó: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Tá? Então primeiro ele define o que é uma organização criminosa, né, em outro dispositivo, e aqui no artigo 2º ele vai trazer essas condutas todas, né, de promover, constituir, financiar ou integrar, né, a organização criminosa. Com uma pena aqui já considerável de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Né? E ele próprio diz que a gente fala aqui de um crime que vai ser punido sem prejuízo de outros crimes, né, e outras eventuais penas por condutas lá cometidas na organização criminosa. Né? Então, dependendo do que a organização criminosa faz, a gente vai ter aí uma somatória de penas, né? O crime que a organização pratica e mais o crime que já é só a organização criminosa. Mais ou menos como acontece lá na associação criminosa, né, do Código Penal. Não tem nenhuma novidade. Também exatamente como a associação criminosa do Código Penal, gente, falamos aqui de um crime que é de concurso necessário. Obviamente, né? Não preciso nem dizer para vocês, porque não tem como eu praticar esse crime sozinho. Né? A própria definição exige que eu tenha aqui pelo menos 3 pessoas, né, para praticar aqui um crime de associação criminosa. Tem que ter no mínimo 3 pessoas, então concurso necessário. Nenhuma grande novidade aqui a esse respeito. Tá? Outra coisa importante, né? Se exige que tenha aqui algo, né, estruturalmente ordenado, né? Então tem que ser, como o próprio nome diz, né, é uma organização, as pessoas estão organizadas, então tem que estar uma certa ordem. Só que o que é interessante que vocês notem, né, para eu ter a organização criminosa, não precisa ser aquele grau de sofisticação complicadíssimo, né, que algumas empresas grandes têm. Vocês pensam assim numa empresa que é uma SA, né, que tem diretores, né, gerentes e aquela coisa super difícil, complicada, muitas pessoas envolvidas. Isso não é necessário. Muito embora possa acontecer, e de vez em quando aconteça, tá? De vez em quando você vai ter exatamente esse tipo de situação acontecendo. Mas não precisa, né? Como eu escrevi lá no esquema para vocês, pode ser uma coisa horizontal, com mais o líder, com poderes iguais, né? Não precisa ter um chefe soberano, né, que mande em tudo e que entenda tudo. Não há necessidade disso. Tá? A única coisa que realmente precisa ter, que está aí no tipo penal, vocês vão lembrar, é justamente a divisão de tarefas. Então eu preciso ter essa divisão de tarefas para que eu possa falar aqui em uma organização criminosa. Tá? Não precisa ter, gente, aí no meio nenhum funcionário público, tá? Mas nada impede que tenha. Né? Então eu não tenho assim, muito hábito de participar de organizações criminosas, né? Nunca participei nem pretendo. Mas eu posso participar, né? Não é porque eu sou funcionário público que alguma coisa me impede, né, de efetivamente participar desse tipo de organização. Tá? Se tiver, normalmente aumenta a pena. Isso vocês vão encontrar no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2. Tá? Essa regrinha aqui. Depois ele fala, né, definindo o que seriam os crimes que poderiam levar a essa associação criminosa. Com pena máxima maior do que 4 anos, é um critério super objetivo, super fácil. Só de olhar o tipo penal, você já sabe, né, se ele tem pena máxima maior do que 4 anos ou não. É, né, muito fácil de resolver aqui essa questão.
E ele fala também aqui em crimes de caráter transnacional, né? Então, qual que seria a ideia aqui, gente? É algum crime que tem alguma coisa internacional. Então, pode ser, né, ou um crime que começou aqui no Brasil e vai ter desdobramentos no exterior, ou o contrário, um crime que começou no exterior e vai terminar aqui no Brasil. Em todos os casos, eu tenho aqui a organização criminosa, tá? E mesmo que a pena seja menor do que 4 anos, né? Porque são dois critérios alternativos, é um ou outro, né? Então é ou a pena maior do que 4 anos, ou esse caráter transnacional que vai aparecer para nós aqui em alguns crimes, tá? Então basicamente é isso, gente. Preciso de no mínimo 3 pessoas que vão se reunir para praticar esses crimes mais graves, né? Esses crimes com pena máxima maior do que 4 anos, ou transnacionais, né? E com uma certa organização, né? Então é mais ou menos o mesmo raciocínio que tem lá no crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, né? Então o que vai acontecer? Lá naquele crime de associação criminosa, você vai ter, não é um mero concurso de agentes, né? Porque essa é uma confusão muito comum, aquela confusão que o seu tio que é dentista pode pensar, que se eu tenho no mínimo 3 pessoas, né, em um crime com pena máxima maior que 4 anos, já deu organização criminosa. É claro que não, assim como não deu necessariamente associação criminosa, né? Porque precisa ter uma ideia de uma atividade que vai se perpetuar, né? Então é um grupo de pessoas que vai se reunir com o objetivo de cometer crimes, e isso vai ficar acontecendo durante muito tempo, né? Então é isso que vai acabar acontecendo aqui, né? Então não é a mesma coisa que a pessoa se reunir uma vez para cometer um crime. É aquela repetição, né? Aquela conduta reiterada. Então eles não precisam nem chegar a praticar todos esses crimes. É apenas se reunir com a intenção de praticar esses crimes. É o que eu falo, né? É a diferença entre você fazer uma feijoada beneficente, você faz lá uma feijoada num domingo lá específico, né, para ajudar a creche Vovó Maria Joana, e você montar um restaurante. Então a feijoada beneficente é uma coisa eventual, uma vez na vida, né, você vai se reunir e vai fazer aquela feijoada. Já montar um restaurante não, o seu plano é servir refeições todos os dias. Pode ser que você não chegue a servir refeição nenhuma, que você não consiga abrir o restaurante, que o seu dinheiro não dê para isso. Mas essa é a sua intenção. Então a associação criminosa é isso, é como você fazer uma empresa, né? Como você querer fazer algo que é para durar durante muito tempo e cometer aí muitos crimes, né? Então, essa aqui é a principal característica que tem que aparecer aqui, tá? Dito isso, queria dar uma olhadinha com vocês aqui nos verbos, né, que aparecem no tipo penal. Então vocês vão ver que o tipo penal aqui traz uma série de verbos que são importantes. Então ele fala aqui, né, o verbo promover, o constituir, o financiar e o integrar. Vamos dar uma olhadinha neles. Então, promover, né? Promover é fomentar, é anunciar, né? Então, você ficar fazendo aquele marketing, olha, venha participar da nossa organização criminosa, aqui é muito legal, cometemos crimes como nenhuma outra pessoa comete, veja que maravilha, que coisa boa, né? Então isso é promover. Constituir, formar, da existência, né? Então você vai fundar, criar efetivamente a organização criminosa. Financiar, né? Apoiar financeiramente, custear, né? Dar dinheiro, basicamente isso. E integrar, né? Que é participar, associar-se. Esse tipo de coisa. Tá? Então, temos aqui esses 4 verbos, né? Um tipo penal de ação múltipla, como vocês sabem. Vale aquela regra que vocês já conhecem, né? Então, se a pessoa conjugar mais de um verbo no mesmo contexto, no mesmo caso concreto, a gente vai ter aqui um crime único, né? Não há necessidade de ter um crime por verbo, né? Que às vezes você pode promover e constituir, né? Promover e financiar, vai ser um crime só, não tem problema nenhum. E o que é importante que vocês notem, né? Que dependendo do verbo que você conjuga, você tem algumas regras importantes, tá? Então, por exemplo, gente, quando eu falo em promover, que é o primeiro verbo, eu estou falando de um crime instantâneo. Porque se eu estou promovendo, esse crime acontece exatamente no momento da promoção. Então eu chego e falo, venha para a associação, né, oferta do dia, associação criminosa, organização maravilhosa, não sei o quê. Né, o crime está consumado, tá? É um crime instantâneo. E é um crime instantâneo que admite tentativa sem problema nenhum. Eu posso tentar promover e não conseguir por razões alheias à minha vontade. Isso vai ser plenamente possível. Observem essa característica importante aqui desse verbo, né? Então, posso tentar, não conseguir, meu megafone pifou, sei lá, qualquer coisa assim, não consegui, tá?
Depois ele fala aqui em constituir, né, que é formar, dar existência, né? Então aqui, gente, o entendimento majoritário é que não admite tentativa. Porque ou você constitui a organização criminosa, né, ou não é nada. A menos que já caracterize uma promoção, né, mas daí já está consumado pelo outro verbo, né, você não chegou aqui na Constituição. Então, vai mais ou menos nesse sentido, tá? Financiar também é um crime instantâneo, né, que pode ser tentado, não tem problema nenhum, né, você pode sempre financiar. E o integrar, veja que interessante, vai ser um crime permanente, né? Então, você vai ter aqui, durante todo o tempo em que você integra a organização criminosa, né, que pode ser um tempo muito longo, às vezes anos, o crime está acontecendo. E aí vai ter todas aquelas características do crime permanente que você já conhece. Aquela possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento, né, enquanto houver a permanência, aquela questão de se mudar a lei penal, você aplica a posteriori, né, que é mais gravosa, durante a permanência, que o prazo prescricional só começa a correr depois que acaba a permanência, aquelas regrinhas todas, né, que já são conhecidas. Estou apenas revendo aqui com vocês rapidinho, tá? Então cuidado, porque tem esses 4 verbinhos e cada um deles, né, vai ter suas características próprias, que é interessante que vocês conheçam, para que vocês não errem, tá? Depois, esse aqui é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa mesmo, né? Então, não tem limitação. Falei lá que não precisava ser necessariamente funcionário público, né? Então aqui não precisa mesmo, pode ser qualquer pessoa. E para esse número que tem, né? Que tem que ter no mínimo 4 pessoas, como eu falei para vocês. Conta aqui que é inimputável. Porque às vezes eu posso ter uma organização criminosa, né? Que sou eu, mais 2 marmanjos, né? Velhos como eu, e um adolescente de 16 anos. O que vai acontecer? Tem 4, gente. Ah, mas os 16 anos é inimputável. Sorte dele, vai cometer só ato infracional. Mas eu e os outros 2 marmanjos cometemos organização criminosa. Por quê? O importante é que tenha 4 pessoas. Ou ainda, gente, que eu tenha aqui pessoas que não foram identificadas. Tá? Porque às vezes eles não conseguem pegar a organização criminosa inteira, né? Não tem problema. Desde que tenha como provar no processo que aquelas pessoas não identificadas efetivamente existem, está resolvido o problema. Está caracterizada a organização criminosa. Não tem qualquer dificuldade aqui nesse sentido. Tá? O que não pode, né, contar é eventualmente quando você tem agentes infiltrados. Então pessoas que estão lá, policiais, né, fingindo que estão participando da organização criminosa, para recolher provas. Se for isso, aí não conta, porque eles não estão participando efetivamente, né? Então, tem esse entendimento aqui, tá? E ainda temos aqui, né, o líder da organização criminosa, ele vai ter a pena gravada, né? Ainda que não pratique pessoalmente nenhum ato de execução. Tudo isso nós temos do artigo 2º, parágrafo 3º, tá bom? Então, gente, primeira parte de organização criminosa foi essa, espero que vocês tenham aproveitado. Não percam na sequência a continuação. Muito obrigado e até a próxima.